Queria que você se colocasse de pé. Nós vamos estar orando ao Senhor. A presença dele já é real em nosso meio, mas vamos pedir para ele fazer notório sobre as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, Pai amado, Pai querido, diante da tua presença, ó Senhor, estamos, ó Pai, louvando e bendizendo o teu santo e glorioso nome nessa noite, Pai. Deus, que o ensinamento da tua palavra, meu Deus, venha de encontro com nossos corações, com as nossas necessidades. Nos ensina, meu Deus, e segura em nossas mãos, ó Pai. Nos livra de todo mal, nos guarda, Senhor, e nos abençoa, Pai. Abençoa meus irmãos que estão vindo por esses caminhos. Traga debaixo da tua segurança, debaixo da tua paz. Meu Deus, aqueles que estão trabalhando, seja convosco, meu Deus, abençoando. Meu Deus, os que estão enfermos, meu Deus, acamado, que o Senhor possa estender as tuas mãos de milagre, meu Deus, socorrendo, abençoando, livrando e guardando, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção nessa noite, meu Deus. Fica conosco, nos ajuda, Pai. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que trouxe a tua Bíblia, eu gostaria que você pegasse ela, abrisse em Efésios 6, verso 10. Efésios 6, verso 10. Diz a palavra do Senhor: a armadura espiritual dos cristãos. Que nós sejamos revestidos pelas armaduras de Deus. Aleluia. Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí no verso 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia maus, e havendo feito tudo, ficai firme. Então, que nós possamos nos revestir da palavra do Senhor, que é uma armadura para nossas vidas. Amém? Que nessa noite nós podemos adorar o nosso Deus com as nossas palmas. Irmão Toninho, você vai fazer o louvor? Hoje não? Tá bom, então. Então vamos adorar o nosso Deus com as nossas palmas. Pode se sentar, irmãos. Então hoje nós vamos fazer tudo corridinho para ganhar tempo, amém? Como o pastor não está aqui com a orquestra dele, aleluia. Então nós vamos estar recolhendo as ofertas, já adiantando, amém? Vamos. Vou chamar minha esposa aqui para estar louvando com o hino da harpa, já que ela se prontificou. Bem, meu bem. Oxe. Aleluia. Enquanto ela louva com o hino da harpa, os irmãos que vão estar recolhendo a oferta, eles se preparam. Aleluia, Deus. Você vê, né, irmão? A gente tem tanta, como diz, a gente tem tanto tempo no ministério, mas quando chega um dia a gente fica todo abobaiado. Porque nós estamos acostumados com o pastor aqui, né? Por isso que não pode se acostumar, viu? Vamos louvar o nome do Senhor. Minha cunhada, a Francileide, e minha esposa. Olha que dupla dinâmica. Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Vamos louvar com o hino da harpa. A gente está procurando aqui, é aquele que fala assim, ó. Bem-aventurado que confia. 126. Isso.
126. Amém? Os irmãos que não têm harpa, o irmão vai estar procurando lá, tá bom? Vamos lá? Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém? Senhor, nós já agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a minha cunhada e minha esposa. Aleluia. Amém, igreja? Vamos estar recolhendo a oferta, os dízimos. Você que trouxe uma oferta, você que trouxe o seu dízimo, você que gostaria de estar ajudando a obra do Senhor, você vai ter a oportunidade de estar dizimando e ofertando nessa noite. Eclesiastes 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Tudo tem o tempo determinado por Deus. Talvez hoje você está desempregado, talvez hoje você não consegue dizimar na casa de Deus. Não entristeça o teu coração, não. Ore a Deus, peça para Deus te abençoar, porque maior é o Deus que nós servimos.
E Ele é galardoador em abençoar aqueles que precisam da ajuda dEle. Amém? Eu quero convidar aqui nosso irmão Natalino. Vem fazer oração abençoando o povo de Deus, aquele que vai estar dizimando e ofertando. Aleluias. A paz do Senhor, igreja. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe, meu Deus, toda a oferta, Senhor, que chegue aqui no seu altar, meu Deus. Abençoa cada família, Senhor, cada servo de Deus, meu Deus, que se dispõe a contribuir, Senhor. Abençoa também, Jesus, aquele que não tem, meu Deus, o desempregado, Jesus. Aquele que ainda não pode contribuir, Senhor. Abra portas para ele, Jesus. Traga, Senhor, prosperidade para toda a igreja, para todo aquele, Senhor, que ainda não pode. Abençoa, meu Deus, cada oferta aqui derramada, Jesus, em nome do Senhor Jesus. A gente, meu Deus, pede bênçãos e ilumina a vida de cada um. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe a tua oferta, o teu dízimo, pode vir aqui à frente e dizimar. Quem dá com alegria lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará. E Deus recompensará. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Você que não pôde, da mesma forma, Deus abençoe a tua vida. Os aviso. Amanhã temos oração pela manhã e assistência com a entrega do leite e o Milton Capel. Amém? E sábado, o que temos aqui? Culto das irmãs. Amém? As irmãs estão aqui? Hã? Aleluia. E no domingo nós temos o culto da família. Às 9h30 e às 18 horas. Amém? Os demais avisos, depois quando o pastor vir, ele passa para nós. Amém? Vamos dar início, então, no término dessa lição, né? Amém? Presbítero Valdir? Aleluia, vamos ganhar tempo. Hoje nós estamos com tempo de sobra, hein? Aleluia. Amém? Eu sei que a vida do servo do Senhor já está na mão de Deus, mas sentado mesmo, levante a tua mão aqui em torno. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu filho, meu Deus, que estará, meu Deus, trazendo esse revelamento da tua palavra de ensinamento para nossas vidas, Pai. Cada vida que aqui está, meu Deus, que possa adquirir o conhecimento da tua palavra, tomando posse, meu Deus, daquilo que o Senhor tem, meu Deus, para ser derramado em nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Brinda cada um de nós, meu Deus, com a unção do teu Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade, né? Você está feliz com Jesus? Amém? Amém. O pastor não está aqui, mas o sumo pastor está já presente aqui neste lugar, antes que você chegasse neste lugar. Nós estamos aqui porque até aqui o Senhor nos sustentou. E antes de começar a aula, né, dar continuidade à aula, gostaria de fazer um pedido aqui, né? Eu já fiz para algumas pessoas, em oração por uma criança de 3 anos que se encontra na UTI, e ela é conhecida nossa, filha de uma conhecida nossa. 3 aninhos, está entubada, você que pode, esteja orando por ela. O nome dela é Jade, tá, irmãos? Desde já eu já agradeço, né, pela atenção dos irmãos. Vamos dar continuidade, né, na revista, a lição 8 da revista, né, Jovens, Anjos e Escatologia, lição de número 8, que está baseado naquilo que o nosso irmão leu, né? Arruma aí para mim, irmão, por favor. Obrigado. Deus abençoe. Lição de número 8, Anjos e Escatologia. Hoje nós estamos com um tempo bom, então nós
vamos fazer um resumo, fazer uma explanada, né, a respeito daquilo que nós demos as aulas. Foi meio assim, a tribulação, mas graças a Deus o Senhor, Ele nos deu vitória, nós conseguimos transmitir um pouco da lição para a igreja, o que a igreja assimilou muito bem, né, o que foi passado, e nós vamos fazer um resumo, né, daquilo que foi falado, daquilo que foi comentado na lição, e depois vou dar continuidade aonde parou. Hoje nós estamos com tempo, no final vou fazer umas perguntas para os irmãos, mas fique em paz, que não é nada demais não, tá? É só para deixar os irmãos em alerta a respeito de algum assunto. Amém? Enquanto o irmão arruma ali, eu vou estar vendo aqui aquilo que nós transmitimos na última aula para a igreja. Nós vamos recordar um pouco daquilo que foi passado para a igreja na aula anterior. Amém? A batalha espiritual e a armadura de Deus, né? E qual que é a finalidade? Está lá em Efésios capítulo 6. É a armadura de Deus. Amém. Deus abençoe. Armadura de Deus. E qual que era a finalidade da lição? Saber, sentir e agir. Nós comentamos que nós temos que reconhecer as características de Satanás para não subestimar seu poder de ação. Alvo da lição: sentir, confiar na palavra, sentir confiança na palavra de Deus para vencer a batalha espiritual. E agir, decidir-se por fazer uso da armadura de Deus a fim de obter vitórias na batalha espiritual. Irmãos, nós comentamos na aula passada que nós temos que conhecer, quando nós nos alistamos, quando você e eu aceitamos Jesus, que levantamos, nós comentamos na aula anterior, que nós levantamos a nossa mão, nós nos alistamos no exército celestial. Não pensa que vai ser fácil, porque não vai ser fácil. Quando Jesus fala que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, a conotação é ali. Não é que o inimigo vai vir para cima de nós, nós que temos que ir e fazer o ir do Senhor. Então, o que acontece? Quando nós partimos em direção ao território do inimigo, né, nós temos que conhecer as características do inimigo. Eu citei até que nosso país é um país do futebol, e quando vai jogar um time contra outro, ele procura estudar a estratégia do outro, e nós temos que conhecer a estratégia do inimigo. Então, a importância de conhecer, né, com quem nós estamos lidando. Nós vimos isso. Eu pulei um pedacinho aqui de um exemplo que o escritor fala a respeito de um jovem, né, que tinha que tomar uma decisão, que ele estava desempregado, né, mas eu vou resumir de novo, e foi ali, e chegando naquele lugar, naquela empresa, ele se deparou com uma situação onde o portão era 15 para as 8, e estava marcado para ele estar às 8 horas ali. E aí ele olhou no relógio, 15 para as 8, e ele ficou ali meio que angustiado, e tinha 3 decisões. Ou ele pulava ali, que ele viu que tinha lá dentro, acho que era um carro, era uma bicicleta, era um carro, se eu não me engano, mas só que o aviso estava lá no portão, que ia ser aberto às 8 horas, e ele ficou ali naquela agonia, né, que se ele pulasse o portão, mas ele viu que a porta estava fechada, ou se ele voltava para casa, ou se ele esperava, confiava naquele que colocou aquele aviso ali. Ele resolveu confiar, né? Então ele não foi precipitado. Da mesma maneira, nós temos que confiar naquele que prometeu na minha vida e na tua vida, e nos revestimos da armadura de Deus. Amém, irmãos? Então eu pulei essa parte. Aí nós comentamos quais são as características do inimigo, né? Ele é poderoso, sim. Citei também lá um capítulo lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, que diz que, né, se possível for, ele faz descer até fogo do céu diante dos homens. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 13. Né? Nós vimos também que ele é maligno. O que ele puder fazer de mal, por isso que Jesus fala que o mundo jaz no maligno.
O que ele puder de fazer de mal para a tua vida e para a minha vida, ele vai fazer. Ele é desprovido de misericórdia. Ele não tem misericórdia de ninguém. Ele é desprovido dessa qualidade. Ele não tem qualidade boa nenhuma, só má. E o que ele puder para te derrubar o ser humano e ver o ser humano lá no fundo do poço, né? E duas coisas que ele mais gosta é que você não acredite que ele exista, e outro é o inverso, é que você acredite demais e até o adore e busque ele. Então são duas situações que o inimigo gosta que o ser humano tenha a respeito dele. É essa, que ele não existe, porque vai ficar fácil de ser manipulado por ele, né? Mas quando nós nos alistamos no exército do Senhor, nós temos que saber com quem estamos lidando e como lidar. E não vai ser fácil se nós não revestimos da armadura de Deus. Amém? Então ele é desprovido, né, de bondade. Nós vimos também que ele é astuto. Nós vimos que ele é esperto. A palavra de Deus fala que, se possível for, ele transforma até num anjo de luz para enganar. Então nós temos que saber, nós vimos isso também, né? Nós temos até uns versículos aí. Nós vimos também que ele é astuto, ele fica mais fácil para ele persuadir essas pessoas que não acreditam que ele existe, e aquelas que surge até uma admiração e tenta se aprofundar, mas nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, eu e você só vamos estar revestidos com a armadura de Deus quando nós crescemos na graça e também no conhecimento, para não passarmos por certas situações, né, vexatórias. Então, nós vimos também, né, a figura da armadura de Deus, ali está no telão, né, e nós explicamos que quando Paulo teve essa revelação, ele estava sendo aprisionado, e o Espírito Santo, né, fez com que ele visse ali naquelas armaduras de Deus, né, e transportasse para nós, cristãos, crentes, a armadura que nós deveríamos usar. Né? E ali o soldado ele ia com escudo, com capacete, e cada parte dessa daqui, ele fez um paralelo para passar para os cristãos como deveria ser, né, a conduta do cristão para enfrentar a batalha que ele ia enfrentar, que nós enfrentamos todos os dias de nossa vida. Então, ali o Espírito Santo de Deus, né, revelou a Paulo, e ali ele foi colocando, aí ele escreve essa carta para os Efésios. E aí nós vimos que uma da primeira parte é a verdade. E nós falamos também que nós temos que cumprir e ser verdadeiro. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, eu comentei que lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, diz que o falar do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Né? Porque o que for além disso é procedência do maligno. E a mentira, né, é a arma de Satanás. A nossa tem que ser o inverso. Né? Nós temos que falar sempre, arcar sempre com a verdade, independente das consequências que for ter. Nós temos que ter esse sentimento. Nós falamos também da justiça. Lá em Mateus 5, 7 também vai dizer que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque seriam saciados. Nós também falamos que lá em Provérbios, lá em Provérbios 21 e 15, diz que quando há justiça, o justo se alegra, mas o perverso aborrece. Então nós temos vários exemplos na Bíblia de justiça, que Deus ele é justiça e ama a justiça. Então nós vimos tudo isso daí na aula passada. E nós falamos também do Evangelho da Paz. Né, e os soldados calçavam, né, aquela sandália com os cravos embaixo, que era, na hora da batalha, não era para escorregar. E nós temos que estar preparados para não deixarmos nos influenciar no Evangelho da Paz, na palavra de Deus, crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que nós venhamos a enfrentar todas as heresias, todas as seitas malignas que estão por aí. Nós temos que confrontar.
Porque, principalmente uma seita que nós sabemos que toda semana estão ali, parece que bate cartão. Se você não estiver preparado, você vai ser levado, ludibriado por eles. Então, você tem que estar preparado no Evangelho da Paz. E é Evangelho da Paz. Não adianta você bater boca ou querer sair, perder a linha e sair, né, deixar pegar 5 minutos. Como o pastor sempre fala aqui, vou pedir 5 minutos. Não, crente tem que ser crente 24 horas. Entendeu? Nós temos que, é claro que nós não vamos deixar esse tapete de ninguém. Enquanto estiver xingando, falando, mas o crente também tem direito de se defender dentro da medida do possível. Não pode sair, é o Evangelho da Paz. Porque Jesus, ele nos ensinou a paz. Ele é príncipe da paz. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós paramos aqui dessa explicação e agora nós vamos ver a parte que é a fé. Nós vimos... Isso daí nós já falamos das características do inimigo. Conhecer, ele é poderoso, aquilo que eu falei lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 13. Ele faz descer até fogo do céu. Ele tem esse poder. Então, nós não podemos menosprezar o adversário. Nós temos que reconhecer que ele tem poder. E é limitado, mas ele tem poder. Ele é maligno, ele é astuto. Nós temos que reconhecer e saber com que estamos lutando. As armaduras de Deus, a verdade, como nós já falamos, a justiça, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, Mateus 5, 7. O Evangelho da Paz, aonde nós paramos, e agora a fé. Vou estar lendo aqui, porque os irmãos não têm a revista, esse mês. Diz assim... Essa é outra parte da armadura, tá, irmãos? O escudo citado por Paulo era o longo escudo retangular que media 1,2 metros por 75 centímetros e cobria a pessoa inteira. O próprio versículo mostra qual é o objetivo do escudo: apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo dá a detalhe e orienta que o dardo é inflamado, repleto de fogo. O que são esses dardos? As sugestões são variadas: tentações, provações, perseguições, medo, ameaça, acusações, etc. O que é fé? É a confiança inabalável no poder de Deus, na palavra de Deus e nas promessas de Deus. No exato momento da batalha em que você está confiando, em quem você está confiando? Você sabia qual era a principal diferença entre Davi e Golias? Não era a altura, era que confiava em si mesmo e o outro confiava no Senhor dos Exércitos. Nós vamos ver isso lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Quando Davi vai enfrentar Golias ali, que os filisteus estavam... Isso, daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas. Nós vamos ver isso daí, um exemplo, em 1 Samuel, ali quando Davi vai enfrentar Golias, e Golias quando olha para Davi e fala assim, vê aquele rapaz, fala, você está pensando que eu sou algum cão? E porque ele se admirou da estatura de Davi, ele estava confiando no seu tamanho, nas suas armaduras, porque ele vinha com lanças. Davi fala para ele assim, olha, você vem contra mim com espada e escudo, com couraça, com as suas armaduras, mas eu vou, olha a fé de Davi, eu vou em nome do Senhor. Ele não pôs a fé nele mesmo, ele sabia que ele poderia derrotar sim aquele gigante, como o Senhor já tinha ajudado ele a matar um urso, a matar um leão. Então, ele depositou a confiança no Senhor. Nós temos que ter essa fé.
Nós temos que crer que o Senhor, na hora certa, Ele age na minha e na tua vida. Essa é uma das peças da armadura de Deus que o cristão tem que ter, a sua fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, né, o que é fé? Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que vai existir a qualquer momento. É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se crê. E lá no mesmo capítulo, lá em Hebreus capítulo 11, lá no versículo 6 em diante, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que ter essa fé. Lá no Salmo 125 diz também assim, né, bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então nós temos que ter a nossa fé no Senhor. Essa é uma da parte da armadura do cristão. Se não tiver fé, meu filho, aqui, ó, Davi, ele teve fé e orou ao Senhor com certeza e foi enfrentar o gigante. Mas ele falou que ia em nome do Senhor. Né? Quantas vezes na nossa vida nós tomamos decisões e às vezes precipitadas e não oramos e depois quebramos a cara. Porque acho que nós estamos capacitados, que nós temos condições socioeconômicas ou intelectual para enfrentar determinada situação. Mas isso daí a palavra de Deus fala que para Deus a sabedoria do homem é loucura. Então nós temos que estar firmados sempre no Senhor. Independente da sua classe social, posição socioeconômica, nós temos que basear a nossa fé no Senhor. Davi, ele baseou a sua fé que ia derrotar aquele gigante, né, baseado no Senhor, com a fé no Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Outro, a salvação. O capacete era feito de um metal resistente, tal como o bronze ou o ferro. Mas havia um forro interno para tornar o peso tolerável. Salvação significa libertação, adoção, justificação, perdão, ressurreição, etc. E não há dúvida de que, ao saber que a nossa alma está segura em Cristo, não teremos a batalha, pois ninguém poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, está lá em Romanos 8:39. Porque a proteção para a cabeça é o capacete da salvação. Porque o diabo acusa os filhos de Deus constantemente. Muitos antes da conversão a Cristo estiveram profundamente envolvidos com pecados e práticas espirituais que deixaram marcas difíceis de ser esquecidas. Assim sendo, a certeza da salvação do perdão de Deus é algo que constantemente lhe alivia a consciência. Então, e está escrito aqui o comentarista, a certeza da salvação é uma convicção que todo filho de Deus precisa ter. Ela é uma arma poderosa na batalha espiritual. Lá, leia João 3,36, alguém aí. Que Deus amou o mundo de tal maneira. João. Que Deus amou o mundo. 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso aí, nós temos que crer, entendeu? Nós temos que crer na nossa salvação. Mas agora eu vou perguntar para os irmãos. Vocês creem que todos nós estamos salvos? Quem é calvinista aqui? Tem algum calvinista aqui? Calvinistas é aqueles que defendem a predestinação, irmãos. Mas nós somos armenianos, que nós cremos na graça e na fé. Né? A nossa salvação vem diante da graça e da fé. Né? Nós somos armenianos. Então, graças a Deus por não ter nem... Porque eu também não acredito em predestinação.
né? Os calvinistas, eles acreditam que Deus, antes da fundação do mundo, já sabia. Então, a morte de Cristo foi em vão. Se ele já sabia quem ia ser salvo, para que Cristo ia morrer na cruz? E dar o livre-arbítrio para nós escolhermos. Então, nós não teríamos o livre-arbítrio. Então, é uma contradição, cai por terra toda a teoria calvinista, para mim, né, baseado, pelo menos no pouquinho que eu conheço da palavra de Deus, né, pensamento calvinista, predestinação não existe. Então, nós temos que crer, né, na salvação. E lá em Romanos também, eu queria saber, alguém discorda? Eu fiz uma pergunta aí, mas ninguém respondeu. Eu queria que os irmãos participantes podem perguntar, irmão, pode dar a sua resposta conforme aquilo que você pensa, né? Você pode tirar qualquer dúvida. Quem acredita que nós já estamos salvos? Aí, irmão, Toninho, dá ali porque então responde para mim por quê, irmão? O irmão acredita que nós estamos salvos. Quem crê e for batizado será salvo. Não, mas não é bem assim. Quem não Né, crê, eu entendo que o irmão está falando. Alguém mais crê? O irmão ali crê também? Ale, passa para o irmão. A mesma resposta dele. Quem crê e for batizado será salvo. Mas está escrito, né? Mas por isso que nós não podemos pegar um versículo isolado da Bíblia e basear só naquilo que está escrito ali. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito assim, né? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo, né, a carne, mas segundo o Espírito. Não adianta você levar, se fosse assim, seria muito fácil. Primeiro nós temos que crer sim, porque a palavra diz que aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Passa ali o telefone por irmão. O telefone, o microfone. A palavra de Deus não diz que aquele que crê, porque o que crê, ele continua. Não, mas quantos se desvia na caminhada, irmão? Não, aí ele não crê. Hã? Crê. Não, Crê é mas uma coisa. crer é uma coisa, até o diabo crê. Então, Que até o diabo crê que Jesus é o Salvador. E por isso que ele não confessa o nome de Jesus. Então, entendeu? Tem que riscar esta Bíblia, quem crê e for batizado será salvo. Não, mas se fosse assim seria fácil, né, irmão? Aí muitos dias... Concorda comigo? Se fala Não, assim, isso é uma das etapas, irmão. será falso. Porém, aquele que não crê já está condenado. Sim, então, foi o que eu acabei de dizer. Isso daí é uma das etapas, né? Então, é uma das etapas. Mas não adianta você crer. O inimigo também crê que Jesus é o Filho de Deus, né? Mas quantos na sua caminhada? Por isso que nós temos que nos revestirmos também com o Evangelho, né? Da paz, porque para não escorregar, para não escorregar. Porque muitos escorregam, e não é porque ele não creu. Então, mas ele creu, e ele sabe, mas ele não se manteve. Eu vou fazer uma pergunta depois no final também, que vai ser baseado nisso também. Muitos não permanecem. Muitos não permanecem. Creu, ele sabe, mas ele preferiu, por seu livre-arbítrio, ele preferiu ficar no mundo. Entendeu? Voltou para o mundo. E a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que retorna. É como se fosse um cão que voltasse ao próprio vômito. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, aquele não é porque ele a levantou, que teve o nome escrito no livro da vida, que ele já está salvo. Isso daí já faz parte do calvinismo, né? Então, não é bem assim. Mas eu respeito a opinião, mas nós estamos aqui para esclarecer dentro da palavra. Amém, irmão? Eu também respeito, é claro, mas isso daí eu mesmo citei, né? Que aquele que crê, né, será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E isso é uma parte da etapa. Não, nós não estamos discutindo a respeito da obra. As obras sem fé é morta. Então, mas aí, o primeiro princípio para ser salvo. Mas alguém concorda aí? Você entendeu, irmão Edmilson? batizado e permanecer. Isso, é isso aí. Resumiu bem. É isso daí. Entendi. É isso aí. É, Amém, irmão? Amém.
vamos passar para outra. Então, nós temos que crer na nossa salvação, né? Porque é como disse lá em Romanos também, capítulo 8, versículo 1, diz, né, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quantos estão, se diz aí hoje, como que é gospel, que faz parte da igreja, né, e está andando segundo a carne, e não segundo o Espírito? E em Romanos 8, versículo 1, diz, né, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus. O termo grego para espada, aqui é machaira, que é a espada curta. Não é a mesma espada ronfaia, de Lucas 2,35, a espada de Golias. 1 Samuel 17,51. Isso não apenas significa que muitas vezes você ficará frente a frente com o adversário, como também que a espada é uma arma para defesa e ataque. O clássico exemplo de Jesus em Mateus 4 comprova esse fato. Lembra-se? Quem pode ler lá? Mateus 4. Lê Mateus 4,4 lá. Vamos ver. Pode ler a partir do terceiro. A partir do terceiro. Mateus 4,3 diz: Chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós vamos ver ele afrontando a Jesus várias vezes, mas ele parece que foi ingênuo demais aí, né, o inimigo, porque ele foi confrontar com o próprio verbo vivo, né? A própria palavra era Jesus. Em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele existiu desde o princípio, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele foi confrontar uma pessoa que ele nunca deveria ter confrontado. Primeiro ele falou: olha, não é o Filho de Deus? Então transforma, ele sabia que Jesus estava com fome, depois de 40 dias, 40 noites, transforma essas pedras em pão e coma. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós vamos ver ele também, depois ele transporta Jesus para o pináculo do templo e fala assim para Jesus: se atira daqui, porque está escrito. Ele vai usar o Salmo 91 ali e fala para Jesus assim: olha, que ele dará ordem aos seus anjos para segurar, para que não tropece em pedra. Mas Jesus responde ele e fala assim, né? Jesus fala assim: mas também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Depois ele leva Jesus, não satisfeito, ele leva Jesus, né, no monte alto e mostra todos os reinos da terra. Ele falou: tá vendo? Porque Jesus mesmo falou que o mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe desse mundo. Se me adorares, eu te darei tudo isso daqui. Né? Eu te darei todo esse reino, se me adorares. Aí Jesus manda: sai para lá, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorará. Então, né, e Jesus acabou com o inimigo ali, e aí nós vamos ver que aí o inimigo deixa ele. Por isso, né, a importância de você conhecer a palavra de Deus. Porque você não vai deixar se levar por nenhuma filosofia que não seja a palavra do Senhor. Nós temos que nos revestir de toda a palavra de Deus. Então, e outra coisa, agora a última, né? Já foi a palavra de Deus, a oração. Paulo vai falar da oração também. Apesar de não fazer parte aí da figura, né, nós vamos ver, nós vemos a salvação, a importância da salvação, a palavra de Deus,
né? E agora a oração. Diz assim aqui na revista. Finalmente, Paulo acrescenta a oração. Talvez ela não possa ser aplicada diretamente à armadura do soldado romano, mas o soldado cristão sabe que a oração deve permear toda a nossa guerra espiritual, porque equipar-nos com toda a armadura de Deus não é uma operação mecânica. Ao contrário, todo deve ser feito na dependência, na orientação e na presença do Senhor. Então ele acrescenta. E mais uma coisa, o jejum também. Porque Jesus ensinou que nós temos que jejuar, porque tem demônios que só saem, né, com jejum e oração. E nós precisamos saber que o inimigo, ele também tem os seus anjos. E quando nós vemos um exemplo, né, também, quando Jesus, até a nossa diaconisa, acho que ela mencionou essa passagem terça-feira, né? Quando Jesus tira lá aquela legião de demônios e vai para os portos. E aí eles se precipitam. Então, se nós não tivermos preparado, eu já comentei isso na outra aula lá, é perigoso eu e você, se nós tivermos descoberto com qualquer uma dessas características da armadura de Deus, é perigoso o inimigo te envergonhar. Somos falhos, sim, né? Mas nós temos que, cada dia, buscarmos, nos fortalecermos em oração, em jejum e conhecimento da palavra do Senhor. Nós temos que nos fortalecer com as armaduras de Deus, né? Então, a pergunta que eu tenho também, né, que eu falei para os irmãos, alguém já passou alguma situação que você, voltando lá para o começo, aquele rapaz, que você tomou uma decisão precipitada e você achou que se você tivesse orado a Deus, o resultado seria outro? Alguém aí já passou por situação assim? Algum irmão, alguma irmã? Ninguém passou por uma situação semelhante? Você foi tomar uma decisão na sua vida, esqueceu de orar, tomou uma decisão, né, não buscou do Senhor e depois se arrependeu. Eu acho que antes de eu me batizar, eu comecei a vir para a igreja aqui, principalmente para a Unida, a maioria das decisões, assim, se eu tivesse orado, não que eu me arrependi assim, de todas, mas se eu tivesse orado, poderia ser melhor. Um exemplo é trabalho, né? Eu já saí de empresa multinacional que eu trabalhava, que eu queria entrar em outro ramo, fui naquela euforia, sem orar, e acabou que não dando certo, né, na outra área que eu ia atuar, depois voltando para uma outra empresa. Consegui ir em outra empresa multinacional depois de um tempo, mas eu vaguei um pouco até me restabelecer. Então, poderia ter evitado, né, irmão, algumas coisas, né, algumas tribulações, algumas lutas. Muitas das vezes a gente toma decisões precipitadas, né, e aí acaba, né, assim, passando por situações, porque nós não vigiamos e nos revestimos, deixamos de ficar coberto com a armadura de Deus. Em alguma parte da nossa vida nós deixamos de nos cobrirmos com alguma coisa, né, que faz parte da armadura de Deus. E nós não podemos vacilar, irmão. Nós temos que buscar sempre ficarmos cobertos com a palavra de Deus. Porque às vezes você pode tomar uma decisão, né? Então, não é assim. Então, não é porque nós vivemos da graça, né, que nós vamos poder, no tempo da graça, fazer esse tipo de coisa. Achar que estamos salvos, porque algum versículo da Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas nós temos que ler, conhecer a palavra por inteiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 7, diz que aquele que vencer, né, aquele que ficar firme até o fim, né, herdará todas as coisas, né? E eu serei o teu Deus, e ele será o meu filho. A todo aquele que vencer. Para que nós venhamos a vencer, né, irmão, que nós estávamos comentando, conversando aqui, para que nós venhamos a vencer, nós temos que nos revestir das armaduras de Deus e ficar firme até o fim. Porque quantos não creram, quantos não levantaram a mão e ficaram pelo meio do caminho? Patinaram,
Muitas vezes porque faltou conhecimento. Porque é o que eu falei lá, aquele versículo de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Tem tempo para tudo, tem tempo para ler coisas que não é interessante, que não são edificantes, mas não consegue ler, tirar uns minutinhos para ler e se fortalecer na palavra do Senhor. E aí começa e escorrega, não veste, né, a armadura, uma parte da armadura, que é o calçado, né, da salvação, o evangelho de Cristo, e aí cai, acaba se deslizando, escorregando. É por isso que Paulo usa a armadura do soldado como um paralelo para a nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que calçar sim a sandália do Evangelho, para que nós não venhamos a nos escorregar, né, e sair, né, da presença do Senhor, porque não é porque seu nome está lá escrito no livro da vida que não pode ser apagado. Jesus fala lá em Apocalipse 21, 7, aquele que vencer, né, herdará todas as coisas, ao que vencer. É ao que vencer, irmão. Então, nós temos uma batalha grande ainda pela frente. Sabe por quê? Porque quando nós nos alistamos no exército celestial, a nossa missão é invadir, quando fala, já falei a segunda, mas vale a pena ressaltar mais uma vez, quando fala assim: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, é porque isso aí é uma conotação de que a igreja marchará, né, avançará contra o campo do inimigo. Nós temos que entrar lá no campo do inimigo e trazer aquelas vidas que estão sedentas, que estão na garra do inimigo. Então está pensando que ele vai aceitar isso de mão beijada? Não vai. Ele vai se levantar contra a minha vida e contra a tua vida. E para que nós não venhamos ser envergonhados, como uns jovens que eu já falei, que, né, foi expulsar o demônio e passou vergonha, que na Bíblia fala, né? Jesus eu conheço, Paulo também, e você, quem é? Saiu de lá, apanhou, saíram nu, né, da frente do rapaz lá. Foram envergonhados. Para que eu e você não sejamos envergonhados, nós temos que crescer na graça e no conhecimento e ficar firme na armadura de Deus. Né? Paulo lá em Timóteo capítulo 2, né, no versículo 7, 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 7, ele fala: combati o bom combate, né, terminei a carreira e guardei a fé. Que nós venhamos a nos revestir da armadura de Deus, né, para que naquele dia nós sejamos herdeiros de todas as coisas, né, e Deus ser o nosso Deus e ser considerado como seu filho. Amém? E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus, né, que o Espírito Santo de Deus possa transmitir para a sua vida aquilo que eu não pude transmitir. Mas assim eu já agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Cada um. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Eu quero convidar aqui o presbítero Albeci para dar a bênção apostólica. Aleluia. Valdir. A ausência do nosso pastor é porque ele está realizando um trabalho missionário. Ore por ele, ore pela casa dele, pela vida da pastora Nádia, do Miguel. Continua orando pela vida daquele irmão que senta do teu lado, que talvez hoje você não viu ele. Apresente a Deus, peça para Deus abençoar, visitar, né? Vamos estar agradecendo a Deus. Graças, paz, igreja. Te agradecemos, Deus, por esta noite que o Senhor nos ofereceu, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de aprender mais da Tua palavra. E que esta palavra, Deus, possa estar impregnada no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, no nosso dia a dia. Nos abençoe, ó Deus, nos guarde. Leva-nos em paz para o nosso lado, ó Pai. Guarda a nossa família, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para sempre. Amém.